Professora Maria da Glória Minguilha, é um prazer recebê-la aqui para que a gente possa colher os seus depoimentos, a sua vida dentro da Unesp, dentro da FC. Primeiramente, gostaria que a senhora se apresentasse, por favor. Pois não. Então, meu nome é Maria da Glória Minguilha, que é o nome registrado oficial. Mas aonde eu licionei, onde eu passei, cada lugar tem uma característica. Então, hoje, nesse tempo presente, depois de 56 anos de trabalhos nas escolas todas, básicas e superiores, eu me lembro, eu localizo os ex-alunos pelo modo que eles me chamam. Se eu encontrar alguém que diz, Minguilha, tá tudo bem, é o pessoal de Jaú, porque havia uma outra Maria da Glória lá. Então, eles deixaram, a Maria da Glória era mais velha, chamavam de Maria da Glória, e a mim de Minguilha. Então, quando eu encontro, mesmo que eu não reconheça de pronto, Minguilha, sou eu, teu aluno, assim, tá. Outro codinome é Glorinha, o pessoal de Pederneiras, porque, como eu sou de Pederneiras, e a família chamava, desde criança, Glorinha, e eu até hoje, em Pederneiras, sou a Glorinha, né? E aqui em Bauru, o pessoal, os alunos de Bauru, Maria da Glória. Então, conforme eles me chamam, eu já sei da onde são, de quando estiveram comigo. Então, o meu nome mesmo, Maria da Glória Minguilha, eu gosto muito dele, né? E das alterações que ele teve também. Muito bem, professora. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua formação. Eu fiz, vou falar os nomes antigos, a estrutura antiga das escolas, e quem estiver depois assistindo e for do tempo atual vai vendo o quanto a história caminhou, né? Porque eu sou do tempo de ter estudado no grupo escolar, né? Que reunia, antes do grupo escolar, eram classes isoladas na cidade, muitas vezes mantidas pela própria prefeitura, professores leigos. Mas aí, nos anos 20, houve, aliás, o Estado de São Paulo foi pioneiro nisso, na criação dos grupos escolares, e tem esse nome porque reuniram essas classes isoladas num espaço que se chama o grupo escolar, né? Então, sou desse tempo aí. Depois, ginásio. Aí, terminado o ginásio, eu tinha 14 anos, vim para o Instituto de Educação Estadual Ernesto Monte, aqui em Bauru, fazer a formação para o magistério primário. Então, a minha primeira formação em nível de educação formal foi para trabalhar com crianças do grupo escolar, né? Aí eu fiz o curso, que, aliás, para entrar no Instituto de Educação era preciso, tanto no ginásio como no Instituto de Educação, era preciso um vestibular. E por isso que uma das críticas à estrutura de ensino antiga é que ela era muito seletiva, tanto para o ginásio quanto para a formação para o magistério. E assim me formei aqui em Bauru, no Ernesto Monte, em 58. E eu quero dizer rapidamente que nós não nos perdemos. Essa turma de 58 não se debandou, não se perdeu, não debandou. Então, estamos até planejando este ano um encontro, um reencontro. Alguns já morreram, o mais recente foi de Covid, etc. Outros estão nos outros estados, espalhados, porque progrediram. Mas a gente conserva um pouco as raízes desse famoso curso de magistério do Ernesto Monte. Foi a base. Depois dele,
eu não quis trabalhar com crianças. Eu fui para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, estadual, de Marília. Primeira turma, que hoje é a Unesp. Que hoje tem Faculdade de Filosofia e mudou um pouco o nome, né? Até num dos encontros nossos, alguém falou, mas não é possível, parece Hebe Camargo da televisão, porque a primeira turma de Marília se formou em 62. Então, a pedagogia, eu fiz o curso de pedagogia, com disciplinas já no último ano direcionadas para direção de escola, e a nossa formatura foi em 62. Então, é muito tempo, graças a Deus. E como diz o filme, ainda estamos aqui. Né? Aí, fiz nesse meio de tempo, fui dar aula para o curso de formação de professores primários, porque o curso de pedagogia prepara professores para formação, aliás, de magistério para os pequenos, adolescentes e adultos. Então, fui dar aula. 3 anos de magistério, fiz o concurso para diretora, já passei, já fui para a direção de escola, e aí pensei, vou fazer uns cursos de especialização, porque até então tinha só a graduação. Aí comecei especialização na Universidade Metodista de Piracicaba, aqui na Universidade Sagrado Coração, que hoje a sigla dela é Unisagrado, né? E aqui nós fizemos especialização em administração escolar. Mas aí eu queria mais, porque eu sentia que a escola tinha que caminhar, tinha que progredir, tinha que olhar o futuro, tinha que ir para frente. Não podia ficar, os pés não podiam ficar parados. Aí fui para a Unicamp. Aí lá fiz mestrado e doutorado. Quando eu terminei o mestrado, abri o concurso aqui para professor, né, de psicologia da educação. Eu já estava aposentada como diretora de escola básica. Aí vim fazer o concurso, entrei, passei, né, no concurso, e entrei em junho de 1991, com a disciplina Psicologia da Educação. E não havia ainda aqui no Departamento de Educação, e nem na faculdade, por conseguinte, o curso de pedagogia. Mas era um sonho, era uma aspiração, porque os que vieram um pouquinho antes de mim, que é o professor Misael, José Misael Ferreira do Vale, e a professora Miriam, eles estavam aqui, o professor Danilo, que eles, né? O sonho deles era criar e instalar o curso de pedagogia. Porque na região não havia o curso de pedagogia público. Haviam escolas particulares, como na Universidade Sagrado Coração, em outros lugares mais distantes, mas o curso público gratuito de pedagogia era Marília, Araraquara, Rio Claro, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, eram os públicos. Então, este miolo, Bauru, um centro tão importante de educação e de cultura, e a cidade estava crescendo nessa área. Hoje, me parece que é uma das cidades de maior número de universitários, né? É muito solicitado, os cursos daqui são muito solicitados, e as repúblicas, as casas de estudantes se multiplicaram. Então, do mesmo modo que a Faculdade de Ciências e o campus de Bauru como um todo, da Unesp, foi crescendo, a cidade de Bauru também foi crescendo nessa área de educação e cultura, né? Então, lá vim eu lecionar Psicologia da Educação para o curso de Psicologia. Então, entrei em contato com eles.
Lá era graduação e acho que bacharelado veio depois, né? Acho que era só licenciatura. Portanto, formação de professores, e eu atuava com essa disciplina que era da educação. Não sei, o sonho deles era levar essa disciplina para lá, não sei se levaram, porque não acompanhei algumas mudanças, né? Mas o pessoal da educação, não, psicologia da educação é nossa, então, departamento da educação. Depois, precisava de professor de estrutura e funcionamento de ensino. O departamento tinha um professor só, o professor Djalma Pacheco de Carvalho. Mas ele não dava conta, porque as licenciaturas foram se ampliando. E essa disciplina, estrutura e funcionamento, naquela época, era obrigatória uma das obrigatórias para a formação de professor. Então, o chefe de departamento da época, Glória, você é diretora, e nesse meio de tempo eu terminei o doutorado, que é em administração e supervisão educacional. Então, Glória, se quiser continuar com a psicologia, continua, mas você poderia ir para a estrutura e funcionamento. Então, lá fui eu também para a estrutura e funcionamento de ensino nas demais licenciaturas. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu entrei em contato com o pessoal da educação física e com o pessoal de ciências biológicas e com o pessoal da educação artística. Aliás, a educação artística eu até entrei em contato no segundo ano que eu estava aqui. E a coordenadora de curso lá tirou férias e a vice não podia assumir porque estava na Europa, então eu fui nomeada. Foi a minha primeira nomeação, assim, como coordenadora de curso da educação artística. E eu gostei muito, porque teatro, jogral, música e dança era comigo mesma. Então, lá fui eu. Mas a coordenação foi pouca, mas foi muito prazerosa. E eu fiquei tempo dando aula na educação artística, de estrutura e funcionamento de ensino. E depois os contatos, né, com a educação física, ciências biológicas. E aí, nesse meio de tempo, saiu uma lei federal, mudando até um pouco o nome do curso de pedagogia para Escola Superior de Formação de Professores. E nós então falamos, vamos nessa, vamos ver se a gente, né, consegue pelo menos trazer... Não tem mais, acabou o curso de pedagogia e tal, vamos para essa. Aí começou uma discussão acadêmica, universitária, entre os 5 cursos de pedagogia da Unesp e nós aqui. Porque os 5 cursos de pedagogia da Unesp seguiam a lei antiga. E esta lei, Escola Superior de Formação, tal, era do tempo já do presidente Fernando Henrique, do ministério dele, da educação, e vinha pela raiz francesa, né? A escola superior vinha pela raiz francesa. Então houve assim uma discussão acadêmica, graças a Deus, porque aí nós crescemos muito, porque para enfrentar as 5, eu, a professora Ana Maria Lombardi da IBEM, o professor José Misael, o professor Djalma, enfim, o grupo que estava aqui no Departamento de Educação, nós tivemos que enfrentar essa discussão acadêmica. E fizemos o projeto para essa escola superior, seguindo a nomenclatura do governo que estava no comando, e mandamos para a Unesp. Porque entendíamos que não poderíamos, naquela hora, pôr pedagogia, não existia mais na lei. Então, o curso tem que ter fundamento legal, pedagógico e social, né? Tinha fundamento pedagógico, tinha o filosófico, social, e nós não íamos seguir a lei, não iríamos conseguir. Mandamos. Aí
a discussão saiu da área dos 5 cursos aqui, dos campos, e foi lá para a reitoria. E, na época, a assessora da pró-reitora, a professora Leonor Tanuri, nos chamou, porque ela questionou o novo nome do curso. Ela mantinha, com toda a argumentação pedagógica, o nome pedagogia. Uma fundação filosófica corretíssima estava Leonor. Mas nós achávamos que, se não tivesse um nome como a lei determinava, não teríamos o curso. Então, ficou ali em estudo, ou seja, entre parênteses, engavetado. Aí passou um tempinho, o presidente da República, o Fernando Henrique, levou uma saraivada de críticas dos órgãos de representantes dos profissionais da educação, dos sindicatos. Olha, eu nunca vi um movimento tão grande, popular, democrático, em defesa do curso de pedagogia. E aí o Fernando Henrique, o ministro da educação dele, não me lembro, foi que foi diretor aí da Faculdade de Odontologia aqui de Bauru, me parece. Acho que era ele, não me lembro agora. Mas o Fernando Henrique, ele teve que voltar atrás e disse, bom, também pode ser, também podemos criar cursos de pedagogia e tal, porque a movimentação popular foi uma beleza, gente. E isso eu sinto falta hoje. Eu sinto falta a sociedade dormindo para as coisas boas. Eu vejo a população desvairada, sem ponto de vista no horizonte, que seja bom para todos, justo, solidário para todos. Eu sinto falta disso, porque naquela época o que os sindicatos e as associações dos professores defendiam era que o curso de pedagogia era apropriado para a formação de professores, né, da escola básica e também da escola superior. E ganhamos a questão. Aí o processo do curso de pedagogia volta. E aí então voltou pelas mãos do vice-reitor, que era daqui de Bauru, doutor Razucchi. César. Paulo César Razucchi, né? Ele é de Pederneiras também, me esqueci um pouquinho. E era diretor da Faculdade de Ciências o professor José Misael Ferreira do Vale. Sopa no mel, né? Aí o Misael conversou com o doutor Paulo César Razucchi para desengavetar o nosso projeto, mandar para cá, porque aí a gente ia pôr o nome que a professora Leonor muito bem argumentou e queria. E foi assim que por isso que demorou, eu não sei bem a data, não deu tempo de eu conferir, ele foi instalado em 2003, mas eu não sei se ele foi autorizado no final de 2001, aí em 2002 nós fizemos a reorganização dele, e não queríamos nada ligado à ditadura, portanto nós queríamos fugir daquela estrutura da reforma universitária de 69, pós-ato institucional número 5, não é? Que fragmentou o ensino superior, criou os departamentos, isolou. E eu estou dizendo isto porque depois este campus, ele recupera o coletivo. Este campus, em vários setores, e sobretudo a Faculdade de Ciências, recupera a vida coletiva para que pudéssemos avançar nas pesquisas,
para que pudéssemos ter pesquisas que realmente atendessem às necessidades sociais, pessoais, físicas, emocionais, políticas do país. E não uma decoração qualquer de teoria. Então, o nosso curso, a característica que nós demos a ele, era a base dele, olhássemos a ação, refletíssemos sobre essa ação que estava acontecendo na sociedade, com as pessoas, e propuséssemos um curso que atendesse a essas questões necessárias para progredirmos, não só na ciência, mas a tecnologia. Nessa altura toda, estou falando já no século XXI, a tecnologia já vinha. Quando eu cheguei aqui no Departamento de Educação, o computador era enorme, o aparelho era enorme, parecia eu nem sei o quê. E eu nem sabia, eu sabia datilografar, é diferente, usando os dedos. A máquina de escrever, a gente datilografava. No computador, porque era chique, digitava, mas a mesma coisa. Então eu era muito craque, rápida na datilografia e na digitação, mas não sabia nada daquela máquina que era enorme, pesada. Então, um colega que veio da USP, passou no concurso, o professor Fernando, se propôs a ensinar a mim e a professora Ana Maria Daibem aprender a usar o computador. Vou dizer a vocês, nós não entendemos nada. A gente agradeceu o Fernando um mês depois. Agradecemos. Mas falamos assim, não, a gente vai continuar datilografando. A gente nem falava digitando. Isso, datilografando. Desculpa, mas isso em que período no tempo? Nos anos 90, ainda no século XX, porque eu cheguei em 91, a Miriam já estava aqui, a Miriam sabia mais, viu? A Miriam, porque tinha o marido, tinha o filho, que eles mexiam muito bem na computação, então a Miriam é que conseguiu traduzir um pouco para nós, para mim, para a Ana, as orientações, porque o Fernando falava na linguagem técnica, que ele havia aprendido lá na USP. Não, Fernando, não sabemos, né? Bom, então vocês vejam que a tecnologia, ela é novíssima. Ela é mais nova do que eu aqui na Unesp, porque tinha era mais ou menos desta largura e alta assim, não sei se a Célia lembra, vocês funcionários, né? E meio escuro. Então, o aparelho era escuro, era uma coisa... Hoje não, hoje já o teclado ou é cinza, ou é preto, ou isso, aquilo. Eu já vi notebook até cor-de-rosa e tal, para meninada, né? Mas naquela época, tudo bem. Isso foi bem lembrado. Foi no final dos anos 90 que a gente começou, quando nós começamos a lidar com o projeto da pedagogia. Então, veja, o projeto de pedagogia, ele não nasceu assim de um dia para o outro. Ele já estava na cabeça e coração do professor José Misael Ferreira do Vale, que é falecido hoje, da professora Miriam, graças a Deus está conosco, né? Professor Pacheco, Djalma Pacheco de Carvalho, a Miriam Foresta, professor Djalma, Danilo da Casa, né? E aí cheguei eu também com esse sonho na cabeça e no coração. Então, a lei mudou, saiu daquele aperto e nós pudemos, então, ter a criação do curso de pedagogia e a instalação dele no ano 2003. Aí eu deixei de lecionar, eu pedia ao chefe, se não me engano, acho que era o Danilo, da Casa, eu deixei de lecionar nas outras licenciaturas e me dediquei só ao curso de pedagogia. Fui coordenadora tanto da comissão para criar e organizar o curso, como posteriormente coordenadora do curso. Mas
me aposentei, porque mudou a lei da aposentadoria, então a professora Adriana Chaves, que estava professora do curso, e eu precisamos nos aposentar em 90 de 2003, porque senão nós iríamos pegar uma mudança e prolongar muito. Nós já tínhamos tempo. Eu tinha mais de... Somando o meu trabalho na faculdade particular de filosofia de Jaú, e mais aqui, já dava quase 30 anos, né? E a Adriana também. Então, nós precisamos nos aposentar, mas continuamos com o pé no curso. Professora, com Sim. relação ao curso, como foi a oferta, como foi a procura do curso logo no início? Houve uma boa aceitação? Como é que foi isso? Então, eu acho que agora estou me lembrando de alguns detalhes. 2001, acho que no final foi realmente a criação pela reitoria do curso de pedagogia no campus de Bauru, na Faculdade de Ciências, junto ao Departamento de Educação. Aí, em 2002, nós tivemos para reorganizar. Foi quando eu fui na sala da Célia, porque era uma estrutura diferente de curso. Ela não seguia aquela estrutura da reforma universitária pós-ato institucional número 5. Aquele lema dividir para reinar reinou naquela estrutura universitária para o Brasil inteiro. E daí, então, as divisões, sabe, os departamentos, a fragmentação. Mas depois eu quero, daqui a pouco, vou dizer o que aconteceu aqui nesse campus com a graça de Deus. Então, o ano de 2002, essa comissão estava reorganizando, revendo, vendo os professores que poderiam, aí fazer o projeto pedagógico com as disciplinas, os objetivos em primeiro lugar, aliás, o objetivo do curso de pedagogia, os objetivos das disciplinas, e nós não dividimos as disciplinas. Nós fizemos por área, que foi outra discussão com o pessoal dos recursos humanos, do histórico escolar, porque eu digo e repito, era completamente novo. A área do desenvolvimento infantil com tais disciplinas, a área da educação e sociedade com tais disciplinas, a área da metodologia e prática de ensino, a área E isso era novo. Vocês podem ver, o histórico escolar dos outros cursos tinha lá, um exemplo, educação física, disciplinas lá, isto, carga, aliás, crédito, 60, 80, 75, pronto. Nessa nossa organização, nós não queríamos nada que lembrasse a reforma totalitária, com aquela segunda intenção de dividir por reinar. Nós queríamos realmente congregar. Nós queríamos trabalhar no coletivo, que pensa, que tem voz, tem vez e age. Porque é assim que tem que ser um profissional da educação. E qualquer pessoa, qualquer cidadão. Tanto que nos princípios do curso nosso aparecem os princípios. O primeiro, soberania. O país, o Estado, a universidade, a faculdade soberanas. Cada um, eu não posso destruir o outro. Como agora o mundo hoje não está mais pensando em soberania. A nossa Constituição de 88, ela é vilipendiada. Porque vem um cara e diz, eu sigo as 4 linhas. Que 4 linhas? Segue coisa nenhuma. Mentiroso. Porque lá no início das 4 linhas vem os 5 princípios que devemos manter, que foram conquistados a duras penas, com mortes, com torturas. Gente de Bauru
foi torturado, jovens bauruenses e de outras cidades do estado, do país. Mas eu digo de Bauru porque é nosso, é nossa história, é nossa raiz. Né? Então a gente não pode deixar de lado. E recentemente eu fui assistir ao filme Ainda Estamos Aqui. No começo eu fiquei muito triste, porque o começo é rapidinho, felizmente, mas mostrou aquela história dos 25, ao longo dos 25 anos. Então, sabe, tudo aquilo me veio, a tristeza. Mas aí depois entramos num outro momento do filme, focado na pessoa daquela mulher extraordinária, Eunice, mas outras mulheres também surgiram e tomara que os artistas e escritores e cineastas retratem, não porque estou fazendo aqui uma apologia às mulheres, não, mas é que elas puderam se manifestar, lutar por um filho que estava torturado, por um marido, e os homens também se manifestaram, mas as mulheres, talvez por esse sentimento maior, esse amor maior aos filhos, né, elas apareceram. Mas eu acho que a história ainda vai mostrar muita gente boa, homens, mulheres, que lutaram pelo retorno à democracia, mas já reestruturada. Não aquela democracia anterior ao golpe, mas já com novos ares. E a nossa Constituição de 88 é fantástica, porque ela tem os princípios, de início. Então, nós, no nosso projeto do curso de pedagogia, também colocamos, porque não adiantaria propor um curso para o Brasil se não seguisse o que nós brasileiros queremos. E que estão ali naquela Constituição de 88, escrita por deputados que foram eleitos por nós para fazer a Constituição. Nesse sentido, o projeto do curso era diferente dos demais? Ele tinha uma diferença com relação aos que já estavam por aí? Tinha diferença, não só na estrutura, como eu disse, na marcação de carga horária e não crédito e tal, trabalhando por áreas, porque a área aglutina, né? Não mais por disciplinas fragmentadas, mas o funcionamento dele também era diferente do que estava por aí, porque a gente respeitava a participação do aluno, a opinião que o aluno trazia, porque se você quer trabalhar numa realidade, você tem que saber como é essa realidade. E ninguém melhor do que os alunos para trazerem para nós a realidade que eles estavam vivendo, não é? Então, a participação de aluno, a participação de funcionários. A gente fazia reunião do curso, do conselho de curso, estavam lá os professores, os representantes dos alunos e os representantes de funcionários. E discutimos coletivamente. Então, essa era a grande diferença em funcionamento do curso. Trabalhar o coletivo. E houve alguma resistência, poderíamos chamar assim, dessa estrutura um tantinho diferente do que aquilo que os outros demais cursos tinham? Houve uma resistência? Ou foi aceito de imediato e deu tudo certo? Não, houve sim uma certa estranheza pelos que estavam há mais tempo, não no departamento em si, porque o departamento, ele abraçou essa proposta, essa visão, ele abraçou. Eu digo mais, éramos poucos professores. Agora ele cresceu, porque os cursos cresceram, novos cursos apareceram, né? E
eu sei que há mais professores lá. Mas na época ele era pequeno, nós éramos, não sei se 10 por aí, né? A professora Adriana não era do nosso departamento, ela era do departamento de psicologia. A professora Lígia também era do departamento de psicologia. A professora Ana Flora, na educação física, era do departamento de educação física. Mas nós trouxemos porque eram professores que estavam assumindo as disciplinas das diferentes áreas. Então houve assim uma discussão, por exemplo, com alguns departamentos. Não, se leva um professor nosso lá, em vez de sair uma vaga para concurso para educação, tem que sair para nós. Então houve isso, a questão firula acadêmica, eu chamo isso aí, porque todos nós nos queríamos muito bem, as discussões eram em nível mesmo acadêmico. Na época era muito difícil conseguir vaga para concurso, porque as verbas eram curtas, os estados todos, o país como um todo estava se reorganizando, porque vocês não se esqueçam eu citei Fernando Henrique, mas Fernando Henrique já no final dos anos 90. Quando eu cheguei aqui, 91, 92, o que é que estava havendo? O final do governo do Collor, por impeachment. Então, de 89, ele foi eleito, desculpa a expressão, mas o último debate dele com o outro candidato, de 89, aconteceu na Globo, no último dia que poderia fazer a propaganda política. Isso foi sexta-feira à noite. No sábado, a Globo editou, senhor técnico de comunicação que está aí gravando, né? Foi terrível. E você é novo, não sei se você, quando jovem, adolescente, viu, mas eu vi a edição. E ela favoreceu o candidato Collor. E no domingo a eleição, e ele ganha. Mas o exercício dele foi conturbado, em 92, eu acho que me parece, o impeachment e tal. Enfim, embora a ditadura tivesse se extinta em 85, foi difícil para o Brasil, naquele período. A Constituição saiu em 88, mas foi difícil ele se recompor, principalmente por conta desse impeachment. Então, tudo isso repercutiu aqui embaixo, não só nas universidades, mas no povo em geral. A gente assistia televisão e queria uma mudança, mas, né? Então, o que houve? Não houve uma resistência a esse projeto novo. Houve, assim, interesses acadêmicos para ampliação de vagas, para ter mais professores, né? Mas nada que uma boa discussão, um bom cafezinho, né, nas reuniões não resolvesse. E assim nós pudemos avançar. O curso de pedagogia, avançando nesse projeto, sim. Ele levou, a senhora considera que ele também influenciou outros cursos da própria unidade ou do próprio campus? Porque o campus aqui era diferente, né, professora? Ele era. E é o que eu ponho no final. Quando um dos fatos curiosos que eu percebo hoje, olhando de longe, e percebia na época, é que pelas reuniões que eu participei de comissão de ensino, de extensão, porque a gente participa, eu fiquei tempo aqui, então cada ano numa comissão. Conselhos de curso, né? Congregação, houve uma mudança. A Faculdade de Ciências, o funcionamento dela, e depois a direção do Misael, depois do Misael Henrique,
Não me lembro bem. Brás. Quem? Brás. O Brás, isso, o Brás foi importantíssimo, desculpe, Brás, quase que deixo passar, porque ele foi o primeiro a querer que ele chamou a mesma comissão que organizou o curso de pedagogia, professora Adriana, professora Ana Daibem, professora Miriam, lá, que já estava removida lá em Botucatu, a Adriana e eu e a Miriam, não, a Miriam ainda não era aposentada, a Adriana e eu aposentadas, mas o Brás reuniu o mesmo grupo para criarmos um curso de formação para os professores da Faculdade de Ciências, que eram excelentes pesquisadores, mas faltava um pouco mais de traquejo pedagógico. Então, a Adriana assumiu a coordenação desse trabalho e a Miriam já tinha tido um trabalho em Botucatu, no campus de Botucatu, de formação pedagógica dos professores universitários lá. A Miriam e acho que a Raquel Volpato, com ela não me lembro bem agora, mas a Miriam vinha dessa experiência. E nós tivemos também um reitor, acho que Antônio Manuel, que tem o nome agora no auditório aí. Ele instituiu também uma formação de professores universitários e nós fazíamos parte. Então, com essa experiência do tempo do Antônio Manuel, dos anos 90, a experiência de Botucatu, a experiência de Presidente Prudente, também na formação de professores, mas do campus, né? O Brás nos reúne e a nossa experiência agora no concurso de pedagogia. Em 2004, o Brás nos reúne, ou no final de 2003, não, 2004 mesmo, para fazer um curso de formação para os professores da universidade. A partir daí, era pró-reitora de graduação, a professora Sheila de Pinho, e residente em Botucatu e professora no campus de Botucatu, né, na área dela. E ela, então, vem conversar. O Brás, lá como diretor, expôs essa experiência nossa de formação. Lá em São Paulo, na reunião dos diretores. A Sheila chamou, então, esse grupo, sob a coordenação da Adriana, porque nós quisemos que ela continuasse, e nessa altura ela estava aposentada, eu também. A Ana Daibem estava aposentada, mas era secretária municipal da educação, e ela levou o funcionamento que nós colocamos no curso de pedagogia, ela levou para o trabalho dela no município de Bauru. Então veja como, né, as raízes foram, a sementinha cresceu e as raízes foram andando. E desse curso de formação, juntando essa experiência toda de Presidente Prudente, Araçatuba também teve um curso de formação de professores, não um curso como depois eu vou falar sobre as oficinas, mas de formação. Então, a professora Sheila teve aquele insight, falou, nós vamos fazer isso em nível de universidade. E foi aí que surgiram, em 2005, ela nos chamou, nos reuniu, escolhemos a Adriana mesmo como coordenadora, fizemos um projeto que se chamou, a princípio, Oficinas de Estudos Pedagógicos, não é? E a professora Sheila, inclusive, ela fez um livro, né, sobre as oficinas de estudos pedagógicos e a gente, eu e os outros professores que trabalharam nessas oficinas, fizeram os artigos, foi um livro sob a coordenação da Sheila, expondo o que foi a beleza
oficinas dos estudos pedagógicos. A vivência ali com ele, né, tinha professores da biologia, da matemática, de língua portuguesa, de história, porque a Unesp inteira estava convocada para participar dessas oficinas. Acho que uns 2 anos depois, não, oficina é muito pouco. Vamos dar um passo à frente. Núcleo de ensino, pesquisa e prática pedagógica. Não, núcleo de estudos e práticas pedagógicas. Ensino e pesquisa é outra história, desculpe. Núcleo de estudos e práticas pedagógicas. Porque na nossa cabeça, estudo já queria dizer pesquisa. Você não pode estudar nada se você não for pesquisar. Senão vira decoreba. Ah, o professor fulano falou isso, então é isso. Não, vamos ver se é isso mesmo. Vamos pesquisar. Como é que surgiu a penicilina? Não é? Não foi por um descuido do Fleming, que não cuidava lá da mesa dele. E ele viu lá uma substância esquisita. Que esquisito isso, vou pesquisar. Foi lá, descobriu a bactéria, a penicilina. Hoje tem nome chique, antibiótico, chiquésimo. Mas nós, graças a Deus, né, ainda a pneumonia ainda é um terrorzinho, mas já está bem mais controlada do que antes, né? Eu me lembro que eu era criança e alguém dizia lá em casa, ai, o filho da fulana está com pneumonia, todo mundo ia rezar. Porque era difícil, embora já tivesse a penicilina, era difícil, né? Mas graças à curiosidade do Fleming, que foi estudar, que foi ver, nós temos hoje antibióticos específicos para cada tipo de doença, cada tipo de bactéria. Então, você me perguntou do NEP. Nós achávamos núcleo de estudos, não precisava falar pesquisa. Mas nós brasileiros somos tristes, né? Somos tristes em matéria de firulas, de partículas. De repente, alguém diz, estudo não é pesquisa. Como não é pesquisa? Pode não ser pesquisa de laboratório, mas é um estudo bibliográfico. Vou lá na biblioteca, pego o livro aqui, vou ver Roberto Nardi e Fernando Bastos. Vamos ver o que eles escreveram. Tá. Será que eu vou aceitar isso? Não, tem uma falha aqui. Eu vou pesquisar essa falha. Ou, puxa, nota 100 com louvor, distinção e louvor. Nenhuma falha. Ótimo. Então vou indicar para os meus alunos. É isso. E aí, não, vamos mudar o nome. NEP é muito pouco, só núcleo de estudos. Não. Então que nome nós vamos dar? E a professora Sheila, pró-reitora, porque ela foi reeleita, né, se não me engano. E a Adriana, ainda coordenadora. Aí vem, vamos fazer um centro de estudos, CENEP, Centro de Estudos, de Pesquisas, de Práticas Pedagógicas, não pesquisa, práticas pedagógicas. Mantivemos o estudo, porque na nossa conceituação, estudo não se faz sem pesquisa. Tirando a pesquisa é decoração, é decoreba, e não vale para nada. Então, Centro de Estudos e Prática Pedagógica, né? Mas a Adriana ficou pouco conosco nessa vida, faleceu. E aí, então, a gente acrescentou Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas, professora Adriana Chaves, né? Por todo esse trabalho dela, conosco. Esse centro, ele nasceu aqui? Nasceu aqui. Aqui em Bauru. A coordenação dele era aqui, a secretaria-geral dele era aqui, tudo convergia para Bauru. Por isso que, caminhando mais um pouco,
está faltando a faculdade de educação em Bauru. Tem de ciências, tem de artes, tem de engenharia, mas cadê a faculdade de educação? Nós temos um baita de um centro desse, e aí a gente, inclusive, a Pró-Reitoria se inscreveu num congresso internacional de formação de professores e nos mandou apresentar o nosso trabalho lá, que naquele ano foi em Portugal. Foi na cidade do Porto, na Universidade do Porto. Isso localizando no tempo? Foi 2012. Eu já estava aposentada desde 2003, mas não conseguia sair, não conseguia deixar. Era uma coisa fantástica, né? No sentido de relacionamento, porque fora essas oficinas, nós mantivemos a base, as oficinas, né? E depois conferências, encontros. E à medida que outros campos foram instalando cursos novos ou revendo o seu projeto pedagógico, eu não falei, mas o projeto pedagógico nós também demos subsídios. E a professora Sheila foi fantástica na pró-reitoria de graduação. E ela teve um discurso num dos nossos encontros, que eu disse para ela quando ela terminou, Sheila, porque ela fez, acho que agronomia, né? Em Piracicaba. Ela é agrônoma ou veterinária? Agrônoma, né? Eu disse para ela, Sheila, você não parece que fez agronomia. Você fez pedagogia e não contou, né? Você está falando de educação como uma grande pedagoga. Ela deu risada e tudo isso. Foi lá em São Pedro. Nós estávamos num trabalho lá em São Pedro. Então veja como as raízes foram crescendo, foram se espalhando. Eu não sei como elas estão agora. Não sei se alguém cortou uma coisa aqui, cortou ali, não sei. Mas elas cresceram. Foram parar em Portugal. E quando nós apresentamos o nosso trabalho, eles aplaudiram de pé. O grupo, era um pequeno grupo que estava, porque cada grupo foi assistir o que interessava. Então, formação de professores em serviço, lá estava o grupo da Unesp. Mas quem éramos? Todos de Bauru. A Alessandra, a Regina Cavalcante, o marido da Alessandra, esqueci, Jair, né? A Ana da Ibem, a Miriam e eu. Nós apresentamos. Então, tinha uma moça brasileira que fazia doutorado na Espanha sobre formação de professores universitários em serviço. Terminamos a nossa apresentação, ela entrou em contato, acho que com a Miriam, que era mais próxima, ela morava mais próximo de Botucatu do que de Bauru, e ela incluiu na tese de doutorado dela, lá na Espanha, o nosso trabalho daqui de Bauru. Por isso, o sonho de que aqui em Bauru tenha uma faculdade de educação ou uma escola superior de formação de professores, não importa o nome, o importante é o funcionamento. O importante é o funcionamento disto aqui, sacramentando toda uma linha histórica, né, que vem, porque eu me lembro que um dos fundadores da faculdade, da fundação de Bauru, que assim era o nome antigo, que depois passou à Universidade de Bauru, o professor Isaac Portal Rondon, ele lecionava matemática, era meu colega na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jaú, que era particular. E quando ele falou para nós, na sala dos professores, que ele estava envolvido nesse projeto de criação de uma faculdade nessa linha, que tivesse engenharia, isso, porque acho que o primeiro curso foi de engenharia, pela formação dele. E eu vou chorar de novo, pode ser, senhor técnico? Se eu chorar, o lencinho já está aqui.
porque o Isaac também não está mais conosco, mas ele era fantástico. E aí ele queria, sabe o que ele queria para Bauru? Instalar em Bauru uma universidade para a América Latina. Esse era o grande sonho dele, que ele falou para nós lá em Jaú. Aí eu disse, Isaac, cadê a pedagogia? Não, professora, vamos com calma, vamos com calma. Eu tenho também um sonho de incluir a pedagogia, porque lá em Jaú nós lecionávamos para o curso de pedagogia, né? Mas me chamou a atenção porque o Isaac queria instalar em Bauru essa universidade para a América Latina. E ele já tinha tido uns contatos. A famosa Universidade das Américas. Isso, Universidade das Américas. Ele já tinha tido uns contatos. Estava nascendo aqui em Bauru. Quando eu vejo que nós lá expusemos, lá em Portugal, pelo menos, na Europa nós levamos, né? Pelo menos. E eu sei que a Ana Maria dai bem, pela experiência que ela teve nesse trabalho todo, ela foi convidada também, não sei como está essa experiência, ela vai dizer quando ela for, pergunte a ela. Ela foi convidada para que se instalasse, para trabalhar numa instalação, numa criação de uma universidade também em nível de América Latina. Então aproveitem, quando ela vier dar o depoimento dela, aproveitem, porque o centro dessa universidade é a Itália, o pessoal da Itália, da cidade de Sofia, o centro, e quer, né? E ela apresentou o trabalho que nós fizemos, e eles ficaram encantados. Ficaram encantados e chamaram para a Ana estar junto com eles, que eles não queriam fazer essa experiência sem a Ana estar junto. Porque acho que uma amiga da Ana, uma outra professora, é que levou. Então vocês vejam, gente, não é o entusiasmo de quem está à beira dos 84 anos de vida. Não é. O sentimento de construir realmente alguma coisa que vale a pena, não só para mim, profissional que vou atuar, não só para minha amiga ou para o outro, mas para o povo brasileiro. E a minha mensagem que eu deixo aí é que o pão nosso de cada dia não seja dado por esmola a ninguém, mas seja fruto do trabalho construído com amor, com solidariedade, com fraternidade, nas várias áreas. Pode ser um sapateiro. Eu fico feliz quando vou numa loja, no comércio, e vejo um ex-aluno ali. Fico feliz. E que me chama de Dona Glorinha, porque eu moro em Pederneiras. Dona Glorinha! E parece até que eles assustam, porque muitos têm, desculpe, já tem cabelo branco, envelheceu. Não é para sair de casa. Sim, é para sair de casa. Eu saio com a minha bengala e não dirijo mais na estrada. Um dos motivos porque eu deixei também de trabalhar no antigo Senep foi porque a artrose já estava me prejudicando uma das pernas e eu então fiquei receosa de dirigir na estrada porque eu tinha cãibra, aqueles um mal-estar assim, produzido pela artrose e que eu poderia falhar na hora da estrada. Então, o Senep exigia da gente aqui 3 a 4 dias por semana, nós professores, fora os funcionários, né? Mas a gente vinha preparar o curso, vamos fazer uma oficina em tal lugar, então vamos ver tal. Era um trabalho, não importava que nós não tínhamos mais vínculo com a universidade, vínculo empregatício.
A gente ganhava diária, recebia diária, claro, mas não importava, nosso salário era aquele mesmo, do professor aposentado, da Unesp. Tinha diária? Sim, porque precisávamos dormir, comer no local lá. Não interessava que não estava agregado ao salário. E até hoje não está, porque terminamos, no meu caso, terminei, né? Mas não é essa, não é isto que a beleza do trabalho. O que está agregado são os resultados. Professora, a gente percebe o seu amor, né? Até eu também fiquei emocionada. Eu gostaria que a senhora dissesse o seguinte: tendo em vista todo aquele projeto inicial, aquele sonho inicial, a senhora pode dizer que atingiu os objetivos daquele grupo, aquele grupo que se reuniu para trabalhar em prol da pedagogia, do curso, em prol de um projeto. Esse grupo atingiu os resultados, ele superou as expectativas. Como que a senhora avalia isso? Para a senhora, inclusive, também pessoalmente, né? Certo. Não apenas pelo grupo, mas também pelo que a senhora esperava. A senhora atingiu tudo aquilo que a senhora queria? Olha, não sei como está hoje, não sei, porque as circunstâncias, né, vão mudando. E como dizia um dos filósofos, nós somos nós e as circunstâncias. Então, não sei hoje como está a questão de verba. Eu sei muito bem que nesse último governo federal, não no atual, no último, as verbas foram cortadas, né? A universidade do Brasil inteiro sofreu. Mas eu trabalhei muito de perto com a primeira turma de pedagogia de alunos e a segunda turma. E tenho contatos com alguns. Da primeira turma, está certo que o professor Djalma dizia assim: o objetivo do curso de pedagogia não é formar doutores, não é encaminhar para o doutorado. Tudo bem, Djalma, mas os que forem, a gente dá sustentação. Quer dizer, quem quiser ir só para o magistério, trabalhar só com as crianças, com os jovens, com os adultos, na educação de jovem adulto, está pronto. E quem quiser, além disso, seguir para as pesquisas, mestrado e doutorado, também está pronto. Então, o nosso curso tinha essas dois objetivos, não só o da licenciatura, preparar para trabalhar com alunos em sala de aula, mas também para ele melhorar a profissão dele e avançar e prosseguir, mestrado e doutorado. Então eu tenho contatos. Tem vários alunos da primeira turma que são doutores e estão nos estados. Tem uma, Carolina Galvão, ela é doutora na Federal do Espírito Santo. Tem me esqueci o nome dela, mas ela trabalha no Instituto Federal de Londrina. Tá vendo? Espírito Santo, Londrina. Tem alguns que estão esparramados ao longo do estado de São Paulo e que são doutores e que alguns até foram chamados para trabalhar em secretarias municipais de educação, que eu conheço, mesmo em Pederneiras, né? Uma das moças que trabalhou na Secretaria Municipal de Educação, ela fez o curso de pedagogia aqui. Depois ela fez o mestrado e doutorado em São Carlos, com orientação de professores daqui, do curso de pedagogia. E depois ela fez concurso, professora municipal ali, e depois foi chamada para trabalhar na Secretaria de Educação. É lamentável que nesses cargos é política, é da nossa política, então veio. Porque ela nunca fez política e muito menos politicagem. Poderia ficar
mais tempo, mas essa tradição a gente não conseguiu mudar, viu? Não é do meu partido, manda embora. Né? E isso não é só em nível de administração pública, de federal, municipal, estadual, mas em várias empresas também é assim. É lamentável. Mas, enfim, eu tenho essa notícia, viu, que alunos da pedagogia... Agora, essas últimas turmas eu não tenho contato. Eu tenho contato, como falei, primeira e segunda turma, e agora são de 2003, 4, 5, 6, né? E a segunda turma se formou em 2007. Depois não sei. Muitos fizeram esse mestrado que está aqui na Faculdade de Ciências, que foi muito bom. Aliás, os dois. A pós-graduação para ensino de ciências, que também envolve o Misael e o professor Roberto Nardi, e depois a formação profissional para professores da educação básica, né? Que não é tanto para pesquisa, ele é um mestrado mais para prática mesmo, docente, na educação básica. Então, são dois cursos de pós-graduação. Para ensino de ciências, ele foi criado antes do curso de pedagogia, mas esse segundo, para a prática, ele tem um pouco do nosso... tem um pouquinho da nossa história lá. O de ensino de ciências, ele já estava proposto antes de toda essa história acontecer, porque era também da cabeça e coração do professor Misael, e quando o professor Nardi vem de Londrina, como professor de didática do ensino de física, ele conversou com o Misael e falou, não, nós vamos pôr esse projeto, nós vamos reformular dentro das novas normas e vamos fazer. Então, o primeiro pós-graduação foi esse, para ensino de ciências, e maravilhoso. Tem publicações, né, revista até hoje, bem avaliada e tudo mais. Então, essa faculdade de ciências, o funcionamento dela, com tudo isso que eu falei, e os outros cursos também, porque aí eles foram, né, modificando e tal, e a gente, trabalhando nesses outros cursos com as disciplinas pedagógicas, a gente foi influenciando. E a Faculdade de Ciências conseguiu, no funcionamento, vencer a estrutura autoritária que foi imposta na reforma universitária de 1969. Isso eu acho assim um grande trunfo, porque ela soube viver o coletivo, soube construir o coletivo nas comissões, nos conselhos de curso, na congregação. Então, a vida coletiva, os ignorantes, perdoe-me agora, chamam essa proposta de comunista. Não é. Não é. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, dizia assim, o ser humano é um animal político. Animal quer dizer, tem ânimo, tem alma, tem vida. Político, de polis, cidade, coletivo. Então, o Marx é do século XIX. Aristóteles, do século IV a.C. Tem quanto? 23 séculos. E Aristóteles já dizia. E tem um outro que é um grande, para mim, é o grande inspirador, que é Jesus, do século I da nossa era, porque ele é o marco entre a história antiga e a atual. A história de hoje começou com ele, no século I, e ele viveu 33 anos só. Ele não fez nada, entre aspas, sozinho. Ele tinha os apóstolos, os discípulos, e ele rezava. Sozinho, sim, rezava. Se alimentava.
da relação que tinha com Deus. Ele se alimentava e depois trazia para os discípulos, apóstolos e os necessários, os que tinham necessidade, né? Então, esse coletivo, gente, por favor, não é nada de história de comunismo. O comunismo é outra história, qualquer dia a gente pode até discutir. Mas o grande feito da Faculdade de Ciências, por todas essas questões que eu discuti, por outras que eu nem conheço depois que eu saí, ela soube vencer a estrutura autoritária daquela reforma universitária pós-ato institucional número 5. E nós temos um funcionamento coletivo que respeita as pessoas, né? De solidariedade, de conforto, de amor, de carinho. É isso. Alguma coisa, professora? Muito obrigada. Foi um prazer escutar a senhora. Se a senhora tiver mais alguma coisa para acrescentar, ainda dá tempo, né? Mas o nosso agradecimento de coração. Eu que agradeço. Eu até preparei um script, mas vejo que eu fugi do script, né? Sabe por quê? Porque o coração e a cabeça. Ali eu preparei com a cabeça, mas aqui o coração falou, espera um pouco, eu vou entrar nessa história. E entrou, né? Eu agradeço muito o convite de vocês. Parabéns por essa beleza que vocês estão fazendo, que é o livro, né? O livro da história. A gente não pode perder a história. Porque uma coisa está na nossa cabeça, na cabeça de vocês, mas outra coisa é estar aqui. Estar aqui para sempre, não é? A gente não pode perder a história. E aí, nem que demore um pouquinho para fazer o livro, mas eu desejo que outros venham e que isso sirva para exemplo para outras comunidades e que sirva de fortalecimento para esse sonho ainda, que é a escola de formação de professores no campus de Bauru ou faculdade de educação. Dê o nome que vocês quiserem dar. Português, francês, não importa. Mas porque é de Bauru que saíram todas essas coisas bonitas para a formação do ser humano.